Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 6 de julho de 2026. E nesse horário, às 18h30, às segundas-feiras, nós realizamos a nossa palestra pública. Hoje recebemos nosso irmão Paulo Brandão, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, para fazer a nossa palestra, não é? E o livro que nós vamos estudar hoje é esse aqui, Oferenda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. E o tema é Jesus veio. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu vou pedir para a nossa irmã Carmen de Matos fazer a nossa prece e fazer a leitura do preparo, e depois ela vai fazer a prece, né? E nós vamos, então, eu passo a palavra para o Paulo. E, Paulo, você tem até 7h20, tá? 19h20 para fazer as suas reflexões. Está conseguindo me ouvir, Paulo? Tô sim. Então tá, até 7h20. Carmen, a palavra está com você. Rose, depois vou precisar que você autorize o compartilhamento de tela para Só poder você, botar o texto. só você compartilhar aí que eu dou autorização aqui. Carmen, pode fazer a leitura. Boa noite a todos e o preparo é desse livro aqui, Minutos de Sabedoria de Carlos Torres Pastorino. E a lição é a 97. E ele nos diz assim: seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Então, amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos para mais um estudo, mais uma palestra pública, que hoje o nosso amigo Paulo vai nos dar o prazer que a gente possa estar atento, que nós possamos agradecer essa oportunidade que a Casa de Francisco nos dá às segundas-feiras. Que Jesus nos abençoe, abençoe a todos aqui presentes e que tenhamos uma boa reflexão na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Paulo, a palavra está com você, tá? E que Deus te abençoe e continue a abençoar todos nós. Já dei permissão, tá? É só compartilhar. Liga teu microfone. Teu microfone está fechado, Paulo. Vou compartilhar a tela, mas dá para ver porque o texto está bem grande. Ah, Deixa eu tudo ver bem. aqui. Qualquer coisa você dá uma ampliadazinha. Pode Tá, vou ver aqui. compartilhar. Eu tô aí, tem um Paulo CB aí, é o meu monitor aqui no celular. Ah, tudo bem, não tem problema não. Tá, peraí. Então tá. Acho que não sei se já está compartilhando ou não Não, sei. ainda não, ainda não. Peraí. É, tá diferente. O Zoom toda hora faz atualização e modifica, a gente leva uma surra para se atualizar, caramba. Deixa eu ver aqui. Eu queria não compartilhar aqui, mas não estou conseguindo. Agora está entrando. Tá, entrou? Ainda não, mas já iniciou aqui o compartilhamento. Clica aí. Tá aparecendo aqui. Mas para a gente ainda não. Clica Tá, 2 vezes para entrar no modo de tela cheia, que eles dizem aí.
Abriu umas coisas aqui estranhas. Peraí. Agora entrou. Agora, no caso, você só tem que ampliar. Entrou tua área Peraí. de trabalho e o texto. Não. É porque ele bagunçou minha tela aqui. Ele botou uma imagem em cima da outra. Para você está bonitinho, mas Tá, para né? mim Para a não. gente Peraí. tá. Deixa eu abrir aqui. Só um instantinho. Ah, estou conseguindo. Ah, aqui. E agora ficou Tá duplicado. bom, tá ótimo. Para mim dá para ler. Eu não sei o pessoal, mas acredito. Talvez se Olha, você ampliar um pouquinho, entendeu? aham. Deixa eu ver aqui só uma coisinha. Vou fazer um teste aqui. Ah, tem a outra tela. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Vou compartilhar aqui. Compartilha aí. Tá dando para ver? Tá Dá, né? bom, tá dando para ver sim. Pode Bom, começar. esse é o texto que foi selecionado para a gente fazer um estudo, não é? Falar de Jesus, a gente não pode muito fugir do texto. Quem somos nós para fazermos alguma análise a respeito de Jesus? Então, eu vou fazer uma interpretação aqui do texto, eu estudei direitinho para entender, porque muitas vezes a gente lê o texto e ficamos, né, no sentido da letra e não vemos a mensagem subliminar que está vindo junto, não é? Então, vamos ver. Jesus veio, não é? Isso é uma epopeia. O nosso planeta, né, inclusive a contagem do tempo, hoje em dia, a gente no nosso calendário tem tantos anos antes de Cristo e tantos anos, 2026, depois de Cristo. Quer dizer, a vinda dele foi tão importante para a humanidade que o calendário passou a ser contado a partir da vinda dele e o que antes da vinda dele passou a ser antes, né? Então, o que aconteceu antes de Jesus vir? Aí tá lá, antes de Cristo. E ele começa dizendo: ele veio e é a luz do mundo. Eu acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. Por quê? Nós sabemos que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta. Ele já estava aqui tomando conta, ele ajudou a criar o nosso planeta. Quando a gente vai a Caminho da Luz e outros livros, a gente vê que Jesus ele coordenava uma equipe, não é, de construtores para que manipulasse toda essa energia cósmica para ajudar na formação do planeta. E olha que planeta que nós temos, hein? Um planeta belíssimo, com tudo que a gente precisa, não é? E depois dele, nunca mais a treva se fez vitoriosa. É interessante esta frase, porque antes da vinda de Jesus já existia um governo estabelecido, existia já lá, né, em Jerusalém um estabelecimento fruto do testamento, né, mosaico, e Moisés, né, como nós já sabemos, ele também foi enviado por Jesus. Todos os antecessores, todos os profetas que deixaram registrado na antiguidade para aqueles, por os escribas, por os fariseus que eles ficavam lendo aquelas escrituras, foram todos enviados por Jesus. Porque Jesus é o governador e ele está desde daquele tempo cuidando de todos nós e cuidando de tudo que aconteceu aqui no planeta. E esse segundo parágrafo aqui, é o terceiro parágrafo, né? Enquanto predominavam a violência, a agressividade, a escravidão dos vencidos, o vilipêndio dos valores morais a benefício da força e do orgulho, Jesus veio ter com os homens. Ou seja, mesmo assim, com tudo isso que está escrito ali, a gente vê também nas obras espíritas, Caminho da Luz, né, que fala que a época que ele veio foi a mais propícia. Muita coisa aconteceu e mesmo na época do Império Romano houve
uma relativa, falo relativa porque não existia uma paz duradoura, né? Uma relativa paz em que os costumes, as observações estavam evoluindo, né? Nós temos aí Sócrates, Platão, tudo falando e isso tudo sendo preparado para a vinda dele. E nós mesmos podemos ver, né, no Novo Testamento que João Batista, né, que seria primo, né, de Jesus encarnado, ele também foi um precursor. Ele veio, não é? E, ao mesmo tempo, né, ele começou a fazer a pregação dele para quê? Para já ir preparando aquele povo que estava lá para quando Jesus começasse o messianato dele, né? Então a gente vê que ele veio de uma situação, e o que se esperava? Se esperava pelas escrituras sagradas daquele tempo que viria um dominador, porque os hebreus, né, eles estavam sendo subjugados e eles achavam que Deus, né, ia dar para eles o império do planeta. Eles viria alguém, e por isso um dos motivos que dizem que ele não reconheceram Jesus é exatamente da maneira como Jesus veio, não é? Ele veio de uma maneira em que ele tinha que exemplificar o que nós temos que fazer se nós queremos conquistar esta felicidade que ele prometeu, que seria o reino dos céus, né? Então ele relata aqui, ó, toda a sua vida constitui até hoje a afirmação do espírito invencível. Quem é o espírito invencível? No caso de Jesus, nós sabemos, né? Ele já é um espírito crístico, mas ele está dizendo a mensagem para nós. Quem é o espírito invencível? Aquele que já criou o seu autoconhecimento, tem a consciência de que é um espírito imortal, não se deixa levar pelas sugestões inferiores, e mesmo que elas surjam, né, ele não se deixa levar. Por isso que é espírito invencível. E ele veio para quê? Para ser o nosso modelo e mostrar como deveria ser. E nós aprendemos que nós só não somos também espíritos invencíveis, primeiro que nós estamos ainda vivendo num primarismo, né? Os espíritos já disseram que nós estávamos muito mais próximos dos animais do que dos arcanjos. Por quê? Nós ainda somos espíritos ainda iniciando, estamos começando a sair da infância para entrar na adolescência, né? E a gente sabe que o desenvolvimento intelectual ele vem geralmente ele se adianta ao desenvolvimento moral, e a parte da tecnologia provoca para a gente determinadas situações de poder, de subjugação dos outros povos, e isso tudo faz parte das experiências que devemos passar para desenvolver o lado moral. Como dizem, né, o homem personificou a figura do anjo com duas asas. E aí, o plano espiritual já nos explicou, né? Isso é um simbolismo que representaria cada asa as duas virtudes que o espírito tem que desenvolver. Um lado é a inteligência, a intelectualidade, e do outro lado a moralidade. E a gente não vê passarinho voar com duas asas pequenininhas, nem com uma asa grandona e uma pequenininha. Então, nós temos que desenvolver as nossas duas asas igualmente. E ele vem relatando aqui toda a sua vida, ou seja, toda a vida de Jesus, enquanto aqui na Terra, encarnado, se constitui até hoje, quer dizer, porque isso não muda, a afirmação do espírito invencível sobre a precariedade das coisas utópicas do mundo. Ou seja, às vezes nós estamos aqui, né, e mesmo nós que já conhecemos a doutrina, já trabalhamos muitas vezes, principalmente para aqueles que não têm, digamos, não digo privilégio, mas não trabalham nas reuniões mediúnicas. A reunião mediúnica ela é um apanhado de exemplos
de ensinamentos. Quem trabalha lá pensa que está ajudando. Os espíritos, assim, vocês pensam que estão ajudando, eles estão sendo ajudados. Porque cada depoimento de um espírito numa reunião mediúnica, ele está dizendo para a gente, olha o que vai te acontecer amanhã se você vier fazendo o que eu fiz. Então, e foi dito também, está lá no Evangelho, muito será cobrado daquele que muito foi dado. Então, aquele que já tem o conhecimento de toda a doutrina cristã que Jesus deixou, e depois ele nos manda, né, o Pentateuco, né, que ele chama a terceira, nós chamamos de terceira revelação, e ele diz o Consolador prometido. Por quê? Ao tempo, depois de Jesus, os ensinamentos foram, não tinha gráfica, não tinha computador, não tinha como fazer copiar e colar, e o pessoal copiava na mão. E às vezes as traduções, uma palavrinha, às vezes um sentido que interpretado errado, às vezes trocava até o sentido das frases. E a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo muita explicação a respeito dessas passagens que aparentemente estão assim meio confusas ou criando equívoco, né? Como tem aquela passagem que quem é meu pai, quem é a minha mãe, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, né? Botar pai contra filho, filho contra pai, coisas assim. Mas isso era uma forma verbal para um povo que não compreendia a essência que é ser espírito imortal. Nós mesmos, nos dias de hoje, em pleno século XXI, não temos bem essa consciência, não. Os espíritas estão um pouquinho mais adiantados nesse aspecto, mas se a gente parar para pensar e fazer uma análise sem tendências da realidade e em cima dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ver que nós ainda estamos bem rastejando mesmo. Porque quando a gente faz alguma coisa, vem um pensamento, a gente não age por reflexo, age por instinto e não esquecemos às vezes do que a gente aprende, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente ouve nas palestras, né? Então, nós ainda temos dificuldade de agir e pensar como espírito imortal. Nós agimos como aquele cara que tá, a pessoa encarnada nos problemas atuais, no aqui e no agora. A gente não olha muito lá para frente, não. Né? Isso é uma realidade, infelizmente. Uma vez eu fiz uma comparação, né? Já que eu sou de marinha, eu falei assim, a nossa vida é como uma viagem de cruzeiro num transatlântico. É tudo uma beleza, tem comida, cama, tudo. Mas um dia o navio volta para o porto, tu tem que desembarcar. Aí tu vai ter que encontrar a sua vida verdadeira, né? Aquilo ali foi uma espécie de uma ilusão. Você está vivendo uma vida que não é a sua, né? E às vezes você ainda fica endividado para fazer aquela viagem, né? Então, a mesma coisa é a gente encarnado. Nós estamos numa viagem temporária, num corpo, que é uma dádiva também. Nós temos que reconhecer que tudo que nós temos, desde os recursos que nós temos, das facilidades que conseguimos nessa caminhada, até o nosso corpo, tudo é uma dádiva. Porque nós temos aquilo que merecemos, aquilo que nós já semeamos no passado e estamos vivendo no presente a colheita do passado e construindo a colheita do futuro. Então, nós vamos nos inspirar em quem? Em Jesus, não é? E aqui embaixo, assinalando com a humildade o seu berço. Ou seja, todo mundo esperava um rei numa carruagem com um monte de exército. Não, e ele vem, né, nasce num berço, né, não tinha nem o local direito, né, vai nascer e vai ser colocado numa estrebaria, num momento, quer dizer, plena prova de humildade. Demonstrou que cada um, ou seja, todos nós, é a soma das aquisições pessoais intransferíveis, que se sobrepõem às situações enganosas, distinções de vilegiatura física dos povos. Ou seja, ele quis mostrar, já no nascimento dele, que não é
você vir com uma coroa de rei, com um poder de rei, que você vai estabelecer um domínio, uma governança. E ele veio na forma mais humilde, exatamente para mostrar, no momento em que ele começa o messianato dele, né, a luz que ele trazia para a humanidade. Então, assinalando, né, demonstrou com a humildade o seu berço e demonstrou que cada um é a soma das aquisições pessoais intransferíveis que se sobrepõem a situações enganosas, né? E agora eu quero ver como é que eu vou adiantar isso aqui. Pera lá. Então, olha só, ele chega, nenhum estardalhaço em seu ministério se registra em privilégio nenhum. Ou seja, toda a vida de Jesus, ela se resume naquilo que nós conhecemos, em termos de uma vida normal para nós que somos encarnados, e não tem nenhum acréscimo por tudo que foi previsto, né? Por tudo que foi escrito pelos profetas. Ele já podia chegar e começar, não, eu sou, vou, não sei, né? E já estabelecer um reinado, como se diria, né? Criar uma comunidade e aquela comunidade se estabelecer. Não, e ele, para todos os seus discípulos, ele pregou o que? A humildade, né? Servir ao próximo. Né? E ele resumiu isso no mandamento, quando perguntaram qual era a maior lei, né? E ele perguntou o que você diz, né? A pessoa falou, amar a Deus, e ele diz, eu porém lhe dou o segundo, né? O primeiro e esse segundo, que cumpre todos os outros, amar ao próximo como a si mesmo, né? Então ele quis dizer que nós temos como um nosso farol quem? Deus, que é o Criador. Eu interpreto Jesus como sendo um grande farol, não é? A gente tem na nossa casa a lâmpada, que recebe a energia da fonte, lá da hidrelétrica, e ilumina. Jesus é como se fosse essa lâmpada, ele canaliza essa luz, essa energia que vem de Deus, e ele retransmite. Eu digo que ele é um grande espelho, né? Só que ele é um grande espelho polidinho, limpinho, e reflete essa luz com plena pureza. E a gente é um caquinho de vidro quebrado, meio espelho, mas cheio de fuligem, que a gente às vezes não consegue refletir nenhuma uma bolinha de luz, né? Então, o nosso objetivo é crescermos, nos tornarmos também alguém que consiga ser essa presença aqui na Terra, ou seja, aquilo que a gente já tem de qualidade, a gente conseguir distribuir isso, ou seja, refletir essas energias para todos aqueles que a gente ama, que a gente deseja apoiar, da que a gente quer interceder. Por quê? Né? Jesus já nos falou, né? A oração ela tem um poder muito, né? Muito grande, mas ele diz, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover até as montanhas, né? E o pessoal, não, como mover uma montanha? Ele não falou de montanhas físicas, ele falou de montanhas dos nossos problemas, dos nossos arrastamentos, das nossas más tendências. A gente pode conseguir tudo isso. Então nós temos que ter essa mente de que somos espíritos imortais e que tudo que fazemos nós temos que ter um farol. Quem é o nosso farol e o nosso modelo, não é? Que aqui ele diz aqui, né? Caracterizado pela nobreza e elevação espiritual do que se encontrava investido, propôs o amor como terapêutica para a violência, aquela violência que existia no tempo em que ele aqui esteve. E ele viveu integralmente tudo que ele ensinou. Ele falava, mas ele exemplificava em como fazer. Por quê? Né? Nunca traiu seu postulado. Esse postulado, botei aqui embaixo uma definiçãozinha, né, de dicionário, tempo de exercício e provações que antecedem a afirmação dos votos,
os noviços que estavam se candidatando a serem padres em casas religiosas. Então, tem que passar por uma série de experiências. E Jesus já veio, né, com uma missão, né, dada por Deus. E ele nunca traiu a sua missão em momento algum. Por mais que se contrapusessem contra ele, ele nunca levantou a voz para ninguém. Quando Pilatos pergunta, né, porque levaram ele para Pilatos, porque até nisso eles não tiveram coragem. Aí disseram para Pilatos que ele estava se dizendo rei, que isso aí iria afrontar, né, o poderio de Roma. Se ele é o rei, poderia expulsar. E Pilatos pergunta para ele: sois reis? Ele disse: tu dizes. Né? Se eu fosse um rei, os meus seguidores, né, me defenderiam. Não estaria aqui nessa condição se ele fosse rei aqui na terra. Mas ele diz: meu reino não é deste mundo. Exatamente mostrando isso. Então, a sua mensagem de esperança e paz. Deu-se a si mesmo em todos os lances da vida, ou seja, ele se doou plenamente em todos os momentos da sua vida para passar esses exemplos, para instruir, para mostrar como se faz, esquecendo, olvidando-se, né? Esquecendo, né? No caso aqui em Timorato, sem temor, ele agindo de uma forma. Aqui eles botaram aqui, o exemplo é tirado de dicionário, né? Em Timorato quer dizer sem temor, que age de modo corajoso, valente. Aí ele dá até um exemplo aqui: bombeiro em Timorato, né? Aquele cara que entra no fogo, porque ele está querendo cumprir a missão dele de salvar, e ele não tá com medo de vir a morrer. Então, Jesus, nessas condições, ele se entrega plenamente, né? Pensando nas criaturas humanas e submisso às superiores determinações de Deus Pai. Então, e ele sempre dizia: eu e meu Pai somos uno. Quer dizer, ele tinha uma sintonia perfeita com Deus e ele atendia a tudo aquilo em que ele veio, né? Que ele foi chamado para cumprir. Exaltando o amor como caminho único para alcançar a felicidade, tornou-se o amor por enquanto ainda não amado. Até hoje, né, muita gente não compreende Jesus e quando passam por problemas, né, até reclamam: poxa, Jesus me abandonou. A gente espírita também costuma dizer de uma forma diferente, né? A gente não acusa Jesus, mas diz assim: eu joguei pedra na cruz. Então, se eu joguei pedra na cruz, eu também estou sendo punido, porque se eu joguei pedra na cruz, quem estava lá? Jesus. Então, a gente acha que está sendo punido por algo que fez. Na verdade, nem Deus pune. Né? Muitas coisas na Bíblia Sagrada, Deus pune. Deus não pune ninguém. Deus criou as leis são imutáveis, porque Deus é soberanamente justo e bom e ele não faz nada imperfeito. Então, só precisa ser modificado aquilo que é imperfeito. As leis de Deus são perfeitas. Ele nos deu livre-arbítrio, ou seja, escolha o que você quer fazer. Mas olhe bem o que você está escolhendo, porque uma vez escolhido, você vai colher aquilo que semear. Não é? Então, ou seja, isso se chama responsabilidade da escolha. Né? E a consequência, assumir aquilo que você fez, ou para o bem ou para o mal. Olha só, ele exalta o amor como a única forma, porque se a gente vê que duas pessoas que se desentendem, né? A gente vê muito nas reuniões os desentendimentos que causaram mortes, e a coisa continua no plano espiritual. E enquanto não houver o amor para consertar aquela violência, aquilo que aconteceu, isso vai continuar se perpetuando pela eternidade, se os dois não se perdoarem, porque uma hora um está vingando e o outro é o agredido. Aí daqui a pouco muda a posição, o que foi agredido está querendo se vingar e o outro está sendo agredido, não tem recurso, não lembra das vidas passadas e vai ficar toda hora um se vingando do outro.
Por isso que Jesus nos recomenda, né? Perdoar até os inimigos enquanto estáis a caminho. E esse estar a caminho significa enquanto está encarnado. Muitas vezes, aquilo que ele chama de inimigo pode ser um parente próximo. Está ali por quê? Nada como uma família para criar o amor entre dois seres que se amam, que se unem para ter uma vida conjunta. E as dificuldades que existem entre esses dois seres é fruto exatamente de coisas que têm que ser reajustadas. Então a gente tem que perdoar um ao outro, né, das nossas grosserias, exatamente para a gente sair dessa vida melhor do que entrou, né? Ele veio e sua vida mudou os ramos do pensamento, estabelecendo diferente diretriz histórica. Aqui eles usam essa palavra ramos do pensamento, né? Por quê? E o ramos representa uma árvore, né? A gente vê que a árvore ela tem um tronco, os galhos laterais, depois vários ramos, folhas, flores, frutos. E o nosso pensamento é a essência do espírito. Nós estamos acostumados a estar encarnado e achamos que quando a gente pensa, quem está do nosso lado não tá vendo o nosso pensamento e nem está ouvindo, porque nós temos esse bloqueio no momento que estamos vivendo um corpo de carne. Mas no plano espiritual, mesmo aqui encarnado, nós estamos emitindo pensamentos, criando formas de pensamentos, colocando coisas no espaço que serão utilizadas contra ou a favor de nós mesmos. Tá? Então, e aqui quando fala de pensamento, né, vem aquele lembrete, né, vigiai e orai. Mas aí, acho que é Emmanuel que acrescentou, né, olhai, vigiai olhai, vigiai e orai. Por quê? Você só pode vigiar para ver se está vindo alguém se você ficar olhando o entorno, né? Aí eu até, quando falo disso lá para as crianças, eu lembro daqueles filmes de faroeste, e o cara tá lá em cima da paliçada ali, daqueles fortes, tudo de madeira, ele tá olhando de onde vem o índio. Mas a planície é larga. De onde eles estão vindo? Eu tenho que saber para poder tomar uma decisão. E a mesma coisa, eu vou vigiar, eu vou olhar, vou vigiar o quê? Os meus pensamentos. E o pensamento, ele já é uma atitude secundária. E você pensa, se você pensa numa atitude de vingança, é porque você sentiu raiva ou ódio de alguém. Então, primeiro você sente, você pensa, e depois você materializa o seu pensamento, ou xingando, ou agindo de uma maneira de agredir, né? Joana diz, né? Se você já pensou, você se comprometeu 25%. Se você falou ou qualquer coisa, manifestou, já está 50% comprometido. E se você cometeu uma ação fruto desse pensamento e você se comprometeu 100%. Então, vamos tomar cuidado, né, com o que a gente pensa. Tem um ditado popular, acho que foi Chico mesmo que falou, né? Você não pode impedir que o urubu voe sobre sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Ou seja, quando os pensamentos chegarem, você não precisa saber se aquele pensamento é de origem sua, saiu do seu sentimento, ou se ele é de uma origem inspirada, aproveitando uma falha sua para você executar. Interessa o que você vai fazer com ele. Então, né, eu sempre peço a Jesus, a Deus, que, né, fortaleça o meu discernimento para eu saber o que é o certo e o errado, e me dá força para fazer aquilo que é o certo e me conter para não fazer aquilo que é errado, né? Assim a gente consegue evoluir. Ele surgiu com ele, quer dizer, com Jesus, surgiu o homem integral, ou seja, é aquele ser que incorpora a noção de que é espírito imortal, ou seja, protótipo perfeito que Deus nos concedeu para servir de modelo e guia. A palavra protótipo tem a ver com modelo, né? Então, protótipo de um avião que vai ser construído é um modelo, né? Então, e a gente sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo diz, e lá no Livro dos Espíritos, quando perguntaram qual o modelo mais perfeito que Deus nos deu, a resposta só tem uma palavra: Jesus. Ou seja, ele é o nosso modelo a quem devemos seguir se queremos ter
sucesso nessa caminhada terrena, né? E vem aqui algumas recomendações para a gente, né? Identifica-te com Ele. Como é que eu vou me identificar com Jesus? Não é? Seguindo os seus ensinos, praticando aquilo que Ele colocou como regra de vida, exemplificando, né? Então siga os seus exemplos e a seu turno, ou seja, por nossa vez, apresentando-o. Eu botei aqui até sublinhado aqui. Como é que a gente apresenta Jesus aos nossos companheiros? Ele materializa aqui do lado, oi, fulano, aqui é Jesus, né? Chegar para Denise e você, Denise, aqui, ó, do meu lado está Jesus, muito prazer, né? Não. Como é que nós apresentamos Jesus? Ele fala dos companheiros do processo evolutivo. Quem são os companheiros de processo evolutivo? Pode ser o nosso companheiro da casa espírita, mas tem os companheiros, né? Quem é seu próximo, né? Quem é seu próximo mais próximo? Começa na própria família. Foi Joana que disse: família é uma ideia genial de Deus. Ou seja, botar os espíritos dentro de uma mesma casa, vão ter que todo dia tomar café olhando para a cara um do outro, almoçar, né, viver, né, e vão se ralar, mas vão ter que viver, vão ter que aprender. Senão não vai durar muito tempo, né? Quantas famílias, né, começam e em pouco tempo se desfazem porque não conseguem, né, esse convívio, né? Então, é como ele diz aqui, como é que nós vamos apresentá-los, né? Agindo como ele agiu, ou seja, nós temos que ser espelho, temos que agir, mas não é agir só por imitação, né? Que nem as crianças fazem, bota uma roupa de Homem-Aranha e sai vestido aí por aí dizendo que é Homem-Aranha. Não é assim, não. Nós temos que ter uma atitude coerente com os ensinamentos de Jesus, né? Em situação alguma te afastes dele, porque realmente quando a gente se afasta daqueles ensinamentos, vêm os transtornos, vem a ansiedade, vem as dificuldades, vem até as doenças, porque uma pessoa que vive o tempo todo se irritando, o tempo todo se irritando, o tempo todo ansiosa, começa a prejudicar o seu corpo físico. E o corpo físico também é uma dádiva de Deus. Nós temos que cuidar dele. Até porque ele é o nosso, né, é o nosso carrinho, é o nosso jumentinho, né? Assim como Jesus entrou em Jerusalém em cima do jumento, o nosso corpo físico é o nosso jumentinho que carrega um espírito ali, precisando de aprendizagem. Quem leva geralmente a surra é o corpo. O espírito só sente, né? Mas quem está apanhando é o corpo. Então nós temos que cuidar dele. Olha só, em situação alguma te afasta dele. Pensa no trabalho, labor, né? Que ele desenvolveu e aceita-lhe o convite para o seguir, ou seja, seguir, quando diz, né, que a parábola do trabalhador da última hora, quer dizer, foram vários chamados na primeira hora, na segunda, na terceira, e nós, já foi dito para gente que nós estamos naqueles dos últimos, né? Fomos chamados, mas anteriormente fomos chamados outra vez, mas fomos um dos últimos a chegar lá, atender o chamado. Então nós temos que procurar, dentro dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece os ensinamentos de Jesus, sem nenhum resquício, ou seja, tudo interpretado de uma maneira que dá para compreender perfeitamente, e a gente seguindo isso para que a gente consiga alcançar, não é? Hoje, mais do que nunca, e ele vai falar aqui, eu vou dar um spoilerzinho aqui, ele vai falar de Natal, né? Mas essa mensagem deve ter surgido numa época de Natal. Mas a gente vai ver que o Natal para nós seria todos os dias do ano. Hoje, mais do que nunca, quando novamente a violência, olha só, parece até que isso foi escrito hoje, né? Saiu no Jornal Nacional, né? Hoje, mais uma vez, quando a violência, o crime se dão as mãos, a dor, o desespero explodem em todo lugar, vem aqui, vive Jesus, ou seja,
exemplifica, faça como ele fez, não é? Ele foi preso, ele se sacrificou, mas ele não renunciou ao seu messianato, trazendo-o de volta. Ou seja, como é que eu vou viver Jesus? Trazendo-o de volta pelo o nosso, né? Nosso exemplo, aos que ainda não o conhecem devidamente. Ele veio e nunca se apartou de nós. Ou seja, que nós cheguemos, né, a um, não sei, se a gente chegar a 10% do que Jesus foi, a nossa encarnação tá bem sucedida, não é? Não importa que a data do seu nascimento seja simbólica, a gente só comemora muito Jesus no Natal, né? Inquestionável é o fato, ele veio e ninguém conseguiu realizar até hoje o que ele fez. Então, quando a gente chega na época do Natal, a gente recorda um pouco mais de Jesus, né? Tem uma mensagem de um livro que diz, numa época perto do Natal, né? Um espírito observando, tem muitos espíritos descendo na Terra e vê aqueles raios de luz descendo, né? Aí você, porque Jesus está lá, está visitando a Terra e eles vão, né? Para acompanhar Jesus e receber essa energia de Jesus, né? Quando Jesus se aproxima da gente. E dizem que realmente no Natal ele se aproxima mais, porque o clima, né? Os corações procuram mais essa sintonia com a sua personalidade e ele se sente, né? Bem-vindo vindo aqui, sabendo que isso aí, a presença dele vai potencializar isso já naquele desejo que o nosso planeta, né, a população evolua para o nosso planeta se tornar um planeta de regeneração. Às vezes eu pergunto para as pessoas, uma cidade é violenta? As pessoas são violentas porque a cidade é violenta, ou é a cidade que é violenta porque as pessoas que ali moram são violentas? A cidade em si, ela é neutra. O que acontece dentro dela é fruto dos habitantes que ali residem, né? Então a gente vê, dentro de uma comunidade tem muita violência. Quem mora lá, as pessoas que moram lá. Em outros lugares não tem isso, é porque não tem a mesmo nível de agressividade, né? Não importa que a data do seu nascimento seja simbólica, inquestionável é o fato. Ele veio e ninguém consegue realizar até hoje o que ele fez. Faze a tua parte e evoca-lhe o Natal em todos os dias da tua vida. Não só no dia 25 de dezembro, no finalzinho do ano, mas a gente vivenciar esse espírito natalino em todos os dias da tua vida, tornando a sinfonia de feitos, né? Tornando-a, ou seja, os nossos dias uma sinfonia, né? O que é uma sinfonia? Uma orquestra com vários instrumentos trabalhando em conjunto e produzindo uma obra, né, que é única, fruto daquele somatório total. Faz da tua parte, evoca-lhe o Natal, né? Se te parecer difícil lográ-lo, né, conseguir fazer isso que ele está recomendando, inicia neste Natal, quer dizer, na época que o dia novo da tua perfeita comunhão com Jesus, auxiliando o nascimento dele em outros espíritos. Como é que nós podemos auxiliar o nascimento de Jesus em outros espíritos? Ou seja, quando a gente diz que Jesus está presente, é porque a gente está exemplificando, porque a gente está vivenciando a psicosfera dele. E quando ele diz aqui, prosseguindo, inicia nesse Natal um dia novo, né, auxiliando o nascimento dele em outros espíritos. Como é que eu posso auxiliar o nascimento de Jesus em um companheiro? Exemplificando Jesus, sem cansaço, até o momento da tua libertação, até o dia que a gente desencarnar. Ou seja, a gente tem que estar sempre pensando e seguindo Jesus, exemplificar. Faze do Natal o teu momento de paz, que te tornará em permanente compromisso com Jesus em favor das criaturas para os quais ele veio. Ou seja, quando nós nos declaramos discípulos, seguidores do Mestre, a gente cumpre esse mandato. E eu vou só passar uma mensagenzinha aqui, que a gente faz
Ei, Rose, nós temos o hábito ainda de fazer aquela leitura programada, né? O pessoal da equipe mediúnica lê um texto por dia. E o texto que foi lido há uns 3 dias atrás é exatamente esse aqui. Olha só. É o texto número 130 do Vinha de Luz, tá? Estou mostrando aqui. Cadê aqui? Não tô vendo a minha imagem. Olha só. O que o texto diz? Não amemos de palavra nem de língua, mas... Deixa eu tirar isso daqui. Não quer sair. Não amemos em palavras, nem de língua, mas por obras e verdades. Foi escrito por João, né, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. E Emmanuel pega um trechinho desse e transforma em 3 páginas. Né? Por norma de fraternidade pura e sincera, recomenda a palavra divina, Jesus, né? Amai-vos uns aos outros. E ele bota aqui os exemplos. O que é amar uns aos outros? Não determina a seleção. Quem eu vou amar? É a fulano, a ciclano, ou é a todos? Não exalta a conveniência. Será que me convém? A pessoa vai me atender? Eu vou ter alguma vantagem? Não impõe condições. O amor é incondicional, né? Não desfavorece os infelizes, ou seja, não ignora os infelizes, não menoscaba os fracos, ou seja, despreza os fracos, não faz privilégios, não, eu só vou amar o pessoal da minha casa espírita, da minha religião, os demais não estou dentro. Não pede afastamento dos maus, ou seja, não deseja mal àqueles que a gente identifica que está fazendo coisas erradas. Isso se chama tolerância e indulgência, né? Indulgência para com as faltas alheias, segundo mandato da definição de caridade. Não desconsidera os filhos do lar alheio, ou seja, aqueles que não são consanguíneos, são todos são nossos irmãos. Não destaca a parentela consanguínea, a gente também não discrimina quem é parente consanguíneo e quem não é. Não menospreza os adversários, até pede por eles para que eles possam ver a verdade. E o apóstolo acrescenta: não amemos de palavra, mas através das obras com todo o fervor do coração. Aí ele diz aqui: onde é que está o nosso campo de trabalho? O universo é o nosso domicílio, a humanidade é a nossa família. Aproximemo-nos dos piores para ajudar. Aproximemo-nos dos melhores para aprender. Amamo-nos, servindo uns aos outros, amarmo-nos, servindo uns aos outros, não de boca, mas de coração, constitui para nós todo o glorioso do caminho de ascensão. Que a paz do Mestre Jesus encontre em nós sempre a porta do nosso coração aberto, a nossa mente receptiva, para que a gente possa, né, usufruir de todos esses mananciais que são colocados para nós, para o nosso aproveitamento, para o nosso crescimento como espíritos imortais que somos. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre, com a bênção de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Obrigado, meu irmão, por esse estudo. Vou pedir para você para tirar o compartilhamento. Lindo esse texto de Emmanuel, né? Emmanuel sempre nos traz textos belíssimos, como esse que você trouxe hoje, Jesus Veio, que é da Joana de Ângeles. Então, eu agradeço muito por você ter aceitado estar conosco aqui para fazer esse estudo essa noite. Que Deus te abençoe, que nós possamos sempre contar com a sua presença aqui na casa de Francisco de Assis, né, fazendo
essas explanações tão emocionadas que você faz. Eu sei disso, né? O quanto você trabalhei com você há muitos anos na mesa mediúnica. Eu sei o quanto você tem esse coração sensível aí. Então, meu irmão, meus amigos, agradecemos a presença de todos vocês aqui na Casa de Jesus Gonçalves na noite de hoje. E para a gente encerrar aqui a nossa reunião, eu vou pedir à nossa irmã Joana para fazer a nossa prece de agradecimento. Joana, por favor. Está me escutando, Rose? Estou sim, amiga. Só apertei aqui um botão aqui, só... Então, vamos lá. Eu brigando com esse celular o tempo todo. Então, nesse momento, agradecemos ao Paulo, companheiro, pelas suas reflexões, pelos textos, por todo o trabalho que ele trouxe para todos nós. E vamos juntos levar o nosso pensamento a Jesus, a Francisco de Assis, a nosso Pai de amor, de bondade e justiça. Agradecendo a eles pela dádiva da vida, pela dádiva dessa doutrina que nos esclarece, que nos consola. E rogamos ao Pai e a Jesus que nos ampare, nos dê força, saúde, coragem para continuarmos a nossa tarefa. E que as bênçãos do Pai e o amor de Jesus se derrame sobre todos os nossos irmãos que, nesse momento, estejam passando por alguma dificuldade, seja física e espiritual. Que as luzes do Evangelho cheguem a essas almas, consolando e fortalecendo a cada um deles. E que tenhamos uma noite de paz, de tranquilidade e uma semana repleta de oportunidades para o nosso despertar. Fique conosco, Jesus, fique conosco, Pai, hoje, agora e sempre, na graça de Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, desejo a todos uma boa noite de muita paz, de muita luz.